Bom dia, então, quem chegou depois. Estamos aqui no nosso domingo de Páscoa, né, que é comemorado tanto no nosso país e no mundo todo, né? A gente precisa se lembrar do verdadeiro sentido da Páscoa, né, que é libertação da escravidão, libertação né, do cativeiro. Nós não vivemos mais os séculos, né, de escravidão no Egito, né, que é o verdadeiro sentido dessa palavra Páscoa, mas vivemos numa prisão muito pior e que não tem fim, que é a prisão das emoções perturbadoras. Então, assim, a minha aspiração para vocês é que seja Páscoa todo dia, no coração, na mente de vocês, que a cada dia a gente se aplique realmente para que a gente possa se liberar dessa prisão, desse cativeiro chamado Sansara. Então, essa é a aspiração para nós todos, né? E que todos realmente possam atingir, né, a liberdade desse cativeiro, dessa prisão. Então, vamos dar início ao nosso ensinamento de hoje. Nós estamos vendo o capítulo 8 do Bodhisattva Charvatara, que é o guia de conduta do Bodhisattva, que trata da quinta paramita, paramita da meditação. Como nós já vimos anteriormente, essa meditação do qual Shantideva está falando, que é a meditação que o Senhor Buda ensinou, é a meditação pela qual a sua prática nos levará à budeidade. Como eu já expliquei domingo passado, existem vários tipos de meditação, não é um tipo só de meditação, que tem objetivos também válidos, né? Como proporcionar bem-estar, proporcionar estados alterados de consciência, benefícios nessa vida, benefícios em mundos celestiais. Tem outros tipos de meditação, que são boas também, né? Mas essa aqui é a meditação que pratica o Bodhisattva. Então, a meditação, como a gente já viu, esse pensamento completamente ordenado, é o antídoto para o desejo. Então, essa semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falou assim, mas como é que a gente fica livre do desejo, né? Falei, pois é, a gente já viu aqui que o desejo é a raiz do nosso sofrimento. Então, nós precisamos cortar o desejo, né? Porque na presença dele, né, do desejo, não há libertação, né? Não há budeidade, não há amor, não há compaixão. Então, é preciso que a gente erradique isso. Claro que cada um de nós vai progredir na medida da sua possibilidade, da sua capacidade, né? A gente vai ver os ensinamentos do Buda, tem os praticantes, né, de capacidade inferior, média, superior, e aí cada um vai, gente, na medida da sua possibilidade, da sua capacidade, tá? Não é para ninguém sair, né, desarvorado por aí, eu quero pegar tudo de uma vez. Não é assim que acontece, né? É um caminho gradual que a gente vai fazendo e vai conseguindo essa compreensão desse despertar, que é o perfeito sublime despertar, que é o despertar dos bodhisattvas, tá? Para quem está lá no grupinho inferior e médio, né, e quiser dar um upgrade para essa via do bodhisattva, eu recomendo para vocês o que eu recomendei para a pessoa que me procurou durante a semana. É fundamental ler pelo menos o Gampopa e, né, passo a passo, ir aprofundando em cada um dos temas e trazer para o cotidiano os 4 pensamentos que desviam a mente do samsara, que também estão lá muito bem descritos no Gampopa. E colocá-los, né, toda a preciosa existência humana, reflexão sobre o karma, impermanência e a natureza defeituosa do samsara, esses 4 pensamentos no nosso cotidiano, impregnando. É assim que nós vamos transformar a nossa visão, né, de buscar a meditação como um meio de bem-estar, né, de buscar estados, né, qualidades positivas, né, de vibração, de corrente de oração e tudo mais, para que a gente realmente adote essa meditação do Bodhisattva, que é o que é dito né, os praticantes de nível superior.
Ninguém precisa forçar a barra, né? Porque se está lá no inferior, fica lá, gente. É bom também. Vai devagarzinho, né? Com a nossa maturidade como praticante, nós vamos conseguindo chegar nesse nível superior. E nós vamos ver hoje, eu trouxe uma historinha para vocês, que a gente vai ver como é que é essa história, né? Como é que a gente passa lá de uma visão mundana do Dharma, como é que a gente passa para uma visão superior. Então, o que nós já vimos aqui do texto de Shantideva sobre a meditação, né? O Shantideva, então, já nos falou, né, que são as instruções de calma mental, né, de Chinê. Então, abandonar os obstáculos à calma mental, que são os ganhos mundanos, e os seres, né, que são impermanentes e instáveis, e aqui sempre aquela lembrança de que a gente, quando entra nessa via do Bodhisattva, é necessário que a gente abandone lá os ganhos mundanos, né? Se a gente está querendo prazer, se a gente está querendo ganho, está querendo elogio, está querendo fama, né? E está querendo lá escapar da dor, do sofrimento, da crítica e da desgraça, não é uma boa abordagem. É preciso que a gente avalie muito bem o que a gente está buscando nesse caminho do Bodhisattva, né? Não dá para transpor uma coisa para outra e misturar os caminhos, porque não vai dar certo isso. Então, é necessário que realmente a gente pratique sem a expectativa de ter algum ganho, né? De ter saúde, prosperidade, essas coisas todas mundanas, que isso aí, né, tem outros lugares que vocês podem buscar. Né? Mas aqui, né, a gente tem realmente que abandonar isso. Vocês vão ver, trouxe uma história super grande aqui que a gente vai ver esses ensinamentos todos ditos pelo próprio Buda. Né? Depois o Shantideva, então, segue, né, com o desencorajamento diante do desejo, para a gente avaliar as qualidades do objeto, não colocar nos objetos, tanto externos quanto internos, qualidades que eles não têm, ou, né, aumentar algumas eventuais qualidades que eles tenham. Então, é para a gente realmente se desencorajar diante do desejo, e ele vai trazer, então, as qualidades dos objetos, né, que tem uma natureza impura, maculada e composta. Impura, né, porque ela é maculada, porque a gente sempre vai dar um nome a ela e né, uma sensação agradável, desagradável ou neutra. Todos os fenômenos são impermanentes, compostos, produzidos por causas e condições. Tudo, que seja a ideologia que você segue, que seja uma esperança que você tenha, que seja um objeto, que seja um prato de comida, que seja teu abrigo, que seja o que quer que seja com os objetos com os quais a gente se relacione, tanto externo quanto interno, externo, animados ou inanimados, eles têm essas características. Isso é para enfraquecer, né, o desejo que a gente tem. Porque é normal, gente. Nós nascemos humanos por conta do desejo. Está lá, né, no texto de Chenenzi, não é isso? Então, por causa dele, a gente nasceu humano. Né? Então, a gente tem que fazer uma forcinha, né, uma prática realmente mais vigorosa, mais corajosa, mais persistente, para que a gente possa se liberar do desejo. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de ter prazeres ou felicidades com as coisas mundanas, mas é um prazer completamente diferente do que a gente experimentou antes. É um prazer completamente desapegado, né? Porque as coisas são, né, tem todas essas características aqui. É diferente. E é cada um que vai experimentar por si mesmo na medida da sua evolução, da sua prática. E aí, sobre chinês, eu trouxe hoje para vocês uns comentários que alguns de vocês já conhecem, que é esse texto do Trango Rinpoche, que é Prática Essencial, né? Que reúne assim, as instruções de chinês e de Latom. E aqui nós estamos tratando de chinês, de calma mental. Como pacificar a nossa mente, poder observar tudo que passa na mente, tanto sejam as percepções externas quanto as percepções internas, para depois a gente chegar lá em Latom. Latom é um estado bem difícil de ser conquistado, né? Se a gente pode usar essa palavra, porque é dito, segundo a tradição, que é preciso ter feito 4 ciclos de 111 mil
de cada uma das preliminares especiais. Então, para que a gente possa realmente cortar a raiz do nosso desejo, cortar, né, a raiz da nossa apreensão egocêntrica, né, pela nossa tradição, é preciso que a gente faça 444 mil de cada uma das preliminares especiais. Então, vamos com calma, né, porque a gente está engajada aí em fazer, né, as 11 mil de cada uma, ou tem gente que está fazendo as 111 mil de cada uma, mas a gente vai devagarzinho mesmo, é assim que a gente vai, mas com persistência, tá? Então, esse livro é um tesouro, assim, eu super recomendo, que são essas informações, essas instruções a respeito da prática de calma mental, que a gente vai tratar aqui hoje, né? Bom, então, o que o Trungpa Rinpoche, rapidamente, ele recupera para a gente, né? Os objetos, né, não os objetos são impermanentes, não trazem felicidade duradoura, são desprovidos de natureza própria, são produzidos por causas e condições. Então, para a gente começar a entender como é que é a percepção que a gente tem, tanto dos objetos externo e interno, eu gosto de repetir sempre isso, gente, porque às vezes a gente acha que é a nossa relação com o meio externo que vai conduzir à liberação. Só ela não basta, é preciso que a gente se libere também das nossas imagens mentais. Nessas imagens mentais são nossos sonhos, nossos medos, nossas expectativas, nossas construções de realidade, modelos de existência, modelos de realidade, as ideologias que a gente persegue e etc. Isso tudo aí faz parte, né, desse grupo das nossas percepções. E nós precisamos entender, primeiro, cognitivamente, que realmente todos esses objetos, ou como falo, fenômenos, né? Mas vamos colocar objeto, é coisa simples, é assim mesmo, né? Qual é a verdadeira natureza disso? E isso nós vamos conseguir através da nossa meditação, quando a gente começa a observar a nossa mente que observa essas percepções todas. Tá? Então, isso é assim né, o começo da história toda, né? Ele vai falar que todos esses objetos, eles simplesmente surgem, né, devido a causas e condições, eles aparecem. E eles desaparecem igualmente devido a causas e condições. Vocês estão começando a entender isso? Né? Aqui a gente está tratando a nível de palavra, mas é preciso que a gente coloque isso como prática mesmo, né? Quando a gente começa a perceber que todas as coisas, gente, pode ser assim, um casamento, pode ser uma relação, sei lá, com seus pais, filhos, o teu emprego, a Via Láctea, o que quer que seja, que essas coisas todas simplesmente aparecem por causas e condições. Não são permanentes. Tampouco a tua apreensão egocêntrica, porque a gente acha que a gente vai, entendeu, passar dessa, né, para pior ou para melhor. Vai levar, não, nós vamos levar o nosso karma, que a gente tiver feito aqui. Né? E das outras vidas também, né, se a gente considerar isso. Então, olha só que profundidade desse ensinamento. Todos os objetos, todos os fenômenos simplesmente aparecem e desaparecem. Então, por que a gente vai desejar essas coisas? Por que a gente vai ter apego a essas coisas? Por que a gente vai ter aversão a essas coisas? Por que a gente vai ter aversão, né, raiva dessas coisas? É completamente sem razão. Não é nada sensato a gente ter esse tipo de sentimento por todos os objetos, porque eles simplesmente aparecem. E simplesmente aparecem mesmo, né? Na nossa mente, né? Aparece, né? Tem lá um sonho, tem uma propaganda lá, umas férias nas Maldivas. Ah, eu quero ir para lá. Entendeu? A coisa aparece, entendeu? Tem lá uma causa e condição e ela aparece. E no plano externo, igualmente. As coisas aparecem devido a essas causas e condições. Uma cenoura não aparece do nada. Não é Papai Noel, nem o coelhinho da Páscoa que traz. Ela foi produzida por causas e condições. Quando a gente começa a ver essa cadeia imensa, né, de causas, condições e tudo mais,
para que aquele objeto esteja ali na sua frente, a gente começa a desapegar da coisa. A gente deixa de ter essa visão de que as coisas são permanentes. Por que a gente acha que as coisas são permanentes, duráveis, estão ali, né? Ah, isso aqui é da minha avó, né? Ou sei lá, isso aqui é um objeto, né? Um dente de dinossauro, uma coisa assim. Está demorando um pouquinho mais. Mas tudo é impermanente. Mas a gente considera permanente porque a gente se acha permanente. Porque a gente acha que a nossa apreensão egocêntrica existe desde os tempos sem princípio e vai até o final. E a gente dá o nome disso de alma, de espírito, várias tradições religiosas, espirituais, que dão nomes diferentes. E a gente fica nessa crença. Mas dentro da tradição do Buda não tem uma entidade, uma personalidade, uma alma, um espírito, um nome qualquer que siga aí para frente. A nossa apreensão egocêntrica, né, é tão impermanente quanto uma banana. Né? Você deixar a banana ali, entendeu? Vai apodrecer, vai deixar no tempo, não vai durar nada. Né? Tem objetos que duram mais, devido às suas características que geraram, causas e condições. Mas, enfim, nós somos tão impermanentes quanto. E aí vai começando a gerar esse desapego a nós mesmos, né? Que é esse pesado que o Shantideva está fazendo aqui para a gente refletir a natureza do nosso apego ao nosso próprio corpo. Então, é isso que vai acontecer, né? Comecem a refletir sobre essas características de todos os objetos, que isso vai fazendo com que a nossa apreensão egocêntrica igualmente vá se dissolvendo e a gente vai, né, deixando de ter menos apego a ele e a gente vai encontrar a tal da liberdade, a tal da criatividade que fala o Senhor Buda. Né? Teve uma vez uma pessoa que tinha um chocolate que tinha sal. Aí a pessoa falou assim, mas chocolate é uma coisa doce, né? Por que põe sal? Gente, porque a nossa linguinha gosta disso. Ah, mas salgado é salgado, doce é doce. Não. Entendeu? Pode ter um chocolate, aí a gente põe flor de sal, não sei o quê. Dá um nome chique para a coisa, né? Mas o nosso paladar gosta disso. Então, essa é a criatividade. Senão a gente fica preso, que doce é doce, sal é sal. Aí não mistura os dois. Pode. Entendeu? Tem tantas receitas deliciosas que a nossa línguazinha gosta, que são misturas de sabores, não é mesmo? Põe o picante com doce, tal. Não é isso? Porque é isso que é assim que a gente vai construindo a nossa liberdade, sabe? Em relação à nossa percepção do mundo. Sabe, será que não pode ser diferente? Será que não posso ter uma outra visão em relação a isso? É isso que a gente vai se desconstruindo. Então, considerem isso, né? Que todos os fenômenos só surgem. Né? Essa realidade convencional é relativa. Isso é outra reflexão muito importante. Tudo que a gente percebe de fenômenos externos e internos são relativos. O que quer dizer relativo? Primeiro, relativo a nós mesmos, que temos nós e objeto, que é o véu da dualidade. A gente, no Sansara, a gente considera assim. E o aspecto mais profundo desse relativo é o seguinte, que é o exemplo que o Trango Rinpoche diz, né? Sempre eu vou dizer a minha mão. E aí a outra pessoa vai olhar para a mão dela e vai dizer a minha mão. Aí você pode perguntar, mas qual é a minha mão? A minha mão é de a quem aquela mão pertence. Não tem assim, a minha mão é uma coisa. Percebem? É relativo, né, ao personagem, à pessoa que está dizendo isso. A margem de um rio, né? Você pode dizer que eu estou aqui e o outro está lá, na outra margem. Eu não estou falando Samsara e Nirvana, não. Estou falando de um rio mesmo, né? Então, eu estou aqui e ele está lá. Mas o outro lado, do outro lado do rio, vai dizer, mas eu estou aqui e você está lá para ele. E ele vai dar o exemplo da montanha. Então, quem está, né, em cima da montanha, quem está embaixo da montanha, vai dar o exemplo do incenso. O incenso é curto ou é longo?
Ah, esse aqui é curto em relação ao outro. Ah, eu vi um incenso uma vez que era longo, bastão longo. Ah, então ele é curto em relação ao outro. Mas se colocar aquele ali em relação ao outro, mas que seja mais curto que ele, mas ele é longo. Ele é longo em relação ao outro. A gente sempre vai comparar os elementos. Então, é relativo, gente. Só que na nossa experiência, com a nossa apreensão egocêntrica, a gente vai colocando essas coisas como absolutas. Ah, este é um incenso grande. Eu estou aqui. Esta é a minha mão. Então, são simplesmente frases, denominações que a gente dá para uma determinada situação, dependendo de uma limitada percepção que a gente tenha daquela experiência. Então, isso tudo é para a gente ir desapegando, né? Criando esse tal desse desencorajamento diante do desejo. E aí o Trango Rinpoche segue, né? Que é tudo só convenção, né? Dependendo, né, de quem está falando, de quem está percebendo. É relativo, né? É uma percepção de um determinado fato. A gente vê em crimes, reconstituição e tal, tá? Aí tem lá a reconstituição do crime, aí várias pessoas têm que dar o depoimento, porque cada um viu de um lugar, cada um teve uma experiência, cada um lá interpretou de um jeito, aí depois de colher tudo tal, aí eles veem tudo e, olha, foi mais ou menos assim que aconteceu, dependendo de várias pessoas. Se só tem uma testemunha, a gente fica limitado à percepção daquela testemunha ali. Mas sempre a gente tem que entender que a nossa percepção é limitada. Primeiro, porque é limitada mesmo, porque nossos órgãos do sentido são limitados, né? E dois, porque chega lá dentro, vira assim uma história dentro dos nossos preconceitos, né? Os 3 defeitos do pote, né? Que é o pote furado, o pote envenenado e um pote emborcado, que a gente não deve ter para escutar o Dharma, também acontece na vida cotidiana, porque tudo que a gente ouve, a gente bota lá junto nos preconceitos na nossa visão de mundo. Pega um fato e coloca, isso aqui é por conta disso, né? E será? Sabe, será? As coisas, né, são mais profundas, mais vastas, né, do que a gente consegue perceber. Então, isso é outra dica para a gente ir diminuindo o tal do apego, né? E aí o Trango Rinpoche diz, né, que são que ele fala as 4 qualidades de Kamala Shila, para a gente praticar realmente a calma mental. Aqui dentro da visão do Bodhisattva, né, gente? Tem as outras meditações lá que não precisa de nada disso, tá? A pessoa fica de boas, feliz, resolvendo a insônia dela, mas está tudo bem. Então, vamos lá. Então, o que ele diz, né? Não tenha desejos ou planos futuros, que é a tal da não tenha expectativa. A gente vai praticar para obter um determinado resultado. Porque eu quero isso assim, porque eu quero que as pessoas percebam que eu sou um meditador, que está na moda. Ou, eu sou um meditador, né? Eu medito. E está só começando, gente. A gente está ralando ainda, sabe? Menos. E ele diz, né? Segue. Haja simplesmente, né, de forma simples e corretamente. Olha a ética aqui. Como é que são os nossos atos no cotidiano? A ética é o primeiro treinamento. Então, a ação correta, a palavra correta, meio de vida correto, é a base que sustenta. Pessoa que não tem essa base não vai meditar. Não adianta. Não vai acontecer, né? Porque ela tem, né? Ela tem os atos negativos com a palavra, com o corpo e tal. Não vai rolar a meditação. Né? A meditação é o segundo treinamento. O primeiro é a ética. Sem ética, não vai acontecer. Então, essa é a segunda recomendação dele, agir de forma simples e correta. Outra coisa, suportar as dificuldades da meditação. Subjugar os obstáculos. Vamos comentar, né? Suportar as dificuldades de meditar. Primeiro, a mais simples, né, que é com o corpo mesmo e tal, colocar o bichinho sentadinho e tal, para fazer a meditação formal. Aí vem o mais importante aqui, subjugue os obstáculos. Os obstáculos, como eu já falei aqui, há tempos atrás,
é bem sortida essa coisa aqui. E temos os obstáculos externos, os obstáculos internos, os obstáculos secretos e os últimos. Pensa, bastante coisa, né? Nós temos isso tudo aqui. E a gente tem que ir subjugando. Então, vocês que estão presentes aqui agora, com certeza absoluta, não tenho dúvida disso, que conseguiram subjugar obstáculos para estar aqui. Porque tem uma programação na televisão, porque tem um filme, porque tem um almoço de Páscoa, porque tem a família, porque tem a mulher, porque tem os filhos, porque tem isso, tem aquilo. Mas não vou dar para ouvir isso. E outros que vão ver o vídeo depois. Também vão se liberar de alguns obstáculos, né? Não tantos quanto vocês que estão presentes aqui agora, mas também vão ter que se liberar de alguns obstáculos. Senão não vai acontecer. Porque as distrações que tem no samsara são imensas, porque a gente está completamente torporoso, então qualquer bobagem que aparece, a gente vai atrás da micareta, entendeu? Não tem mais micareta, não sei, mas enfim, vai atrás de um trio elétrico qualquer. Ver, vamos lá ver. Vamos fazer não sei o quê. Vamos. Aí a gente vai nessa história. Então, subjugar esses obstáculos. Esses são os mais simples que eu estou falando aqui, que são os externos, né? Mas tem os internos, que são as doenças. Às vezes a gente está depois num pós-cirúrgico, entendeu? Está com dor, está com isso, está com aquilo outro, mas vamos lá, sabe? Não faz disso um obstáculo, entendeu? Não, vou aguentar aqui um pouquinho e tal, siga em frente. Vamos subjugar isso. E aí tem os secretos e últimos, que cada um sabe, isso é em relação ao próprio karma de cada um, todos os obstáculos que a gente tem, né? Os nossos apegos, todos os nossos atos negativos que cometeu no passado, e essa turma toda a gente pode e deve purificar. Então, subjugar os obstáculos. Então, na hora da gente meditar, a gente vai precisar, para encontrar, né, isolamento de corpo, palavra e mente, subjugar esses obstáculos, entendeu? Encarar eles de frente, entendeu? Resolver para poder fazer a nossa prática. Né? Então, por exemplo, numa situação qualquer que te incite a raiva, entendeu? Você vai ter que encontrar obstáculos, você vai ter que olhar para esses obstáculos, se liberar deles, para poder agir com paciência em relação à pessoa. Porque senão a pessoa está lá te provocando a raiva, você vai responder com raiva e vai revidar. Então, olha só como é que essa coisa é complexa, né? Os obstáculos não são só assim, vou encontrar um lugar sossegado e tal para praticar. A gente tem que começar a ver. A gente vai falar disso tudo. A história hoje é longa, eu estou aqui fazendo uma propaganda, mas é porque eu fui encontrar uma história que realmente a gente pudesse tratar disso tudo. E outra, né, dessas que recomendo o Kamalashila, é pratique. Pratique, gente. Para que seja 5 minutos. Né? Eu estou falando aqui da meditação formal, mas quando a gente aprende lá as meditações, né, as práticas das intercessões, aí o negócio fica maior ainda. Então, pratique. Tudo é oportunidade de prática, porque a gente está dentro de uma ranhana. Então, qualquer pessoa que apareça, é a oportunidade da gente praticar a generosidade, entendeu? É a oportunidade da gente praticar a ética, praticar a paciência, né? Praticar o amor, né, na medida da nossa possibilidade, praticar a compaixão. E na nossa prática formal, também, pratique. Se não praticar, não vai acontecer. O Lama Trilê, quando ele dava ensinamento, ele falava assim, 0 mais 0 é igual a 0. Pessoa que não faz, né, não vai acontecer. Né? Igual lá na academia lá de ginástica. Né? Não tem mágica nesse negócio aqui, não tem. Tem que treinar, cada um na medida da sua possibilidade, da sua capacidade, e a gente vai indo, mas sempre com perseverança. Né? E aí o Trango Rinpoche segue, né? Assim vamos baixar as nossas aflições mentais. E aí ele fala, né, sobre os antídotos que a gente vai usar, né? A fé, a confiança que a gente vai ter na prática. A gente vai primeiro ver uma prática, qualquer que seja. A gente vai avaliar, ver se ela realmente funciona e se entregar de todo o coração para aquela prática. Porque ele é um antídoto do quê? Para a nossa preguiça. Mas não sei o quê, fazer essa prática, tal. É para ser preguiça, é minusvalia, né? Se entregar aos atos negativos, preguiça mesmo.
Então, a gente vai com essa força mesmo se entregar, né? Ter confiança na prática, se entrega, né? Como eu já ensinei aqui, não tem um jeito certo de fazer a prática. A gente vai fazer a prática de acordo com a instrução do mestre espiritual. É assim que eu recebi a instrução de prática, né? Tanto do Lama Sonam e do Lama Trilê. Aí eu falei uma vez para um dos dois, né? Eu falei assim, olha, mas o Lama ensinou um pouquinho diferente. Aí, olha que resposta linda, né? É de acordo com o monastério. Então, né, tem prática de Tchenesi, né? A gente, no KPG, faz de um jeitinho, mas que a prece de Guru Rinpoche está na frente, não está lá no fim, né? Quase lá no final, como a gente faz. E aí, qual é a certa? Não tem certa. Se a pessoa recebeu do mestre espiritual que faz Guru Rinpoche antes da prática, ótimo, faça assim. Se é depois, né, se recebeu a instrução, faça depois. Então, não tem um jeito certo. O negócio é a gente se entregar, confiar na prática de acordo com o que a gente recebeu do mestre espiritual. Não é para a gente inventar uma prática qualquer, fazer do jeito. Se pode fazer ela a forma curta, faça ela curta. Mas receber a instrução da curta. Então, é isso que a gente tem que fazer, né? Então, ter confiança na prática, né? Aí, as outras coisinhas, né? Que é torpor e agitação. Se esquecer do suporte, o que a gente vai fazer? Uso da atenção. Então, a atenção é o antídoto, né? Para o torpor, para a agitação, e quando a gente esquece do suporte, que é a vigilância. A gente saiu do suporte, volta para ele. Aí, ver que a meditação é importante para a gente cumprir todas as nossas tarefas, né, e remediar as nossas faltas. E depois da meditação, a gente sai da meditação e o que vem? O macaquinho louco. Aí a gente tem que segurar ele, porque vem uma agitação, porque a gente sai da meditação e aí já tem que fazer isso, tem que sair, tem que trabalhar, começa a produção, né, de pensamentos, né, né, todas as produções, né, as elaborações, as fabricações. Então, o que a gente vai fazer nesse pós-meditação? Praticar a equanimidade. Olha só como é que a gente começa a colocar no nosso cotidiano um resultado de uma prática formal. Esse caminho do Bodhisattva não se faz só com as práticas formais. Aquilo lá, tipo, a gente está no posto de gasolina para abastecer o nosso automóvel aqui. Mas é no cotidiano que a gente vai caminhar, que a gente vai rodar com o nosso carro. É bom fazer a prática formal? Claro que sim, porque é nele que a gente vai ter as causas e condições, né, de corpo, palavra e mente em isolamento, que vai ficar mais fácil para a gente poder levar no cotidiano. O Dharma não faz sentido nenhum, se a gente não levar para o cotidiano a nossa prática, né? Porque senão vira lá, gente, um Caldas Novas da vida barato, né? Basta você ficar sossegado lá no seu canto, 5, 10, 20 minutos, e está tudo bem, não precisou pagar estadia, não precisou nada. É um Caldas Nova barato, entendeu? Não é isso que é meditação, tá? É bom também? É bom, gente. A vida fica pesada, entendeu? É puxado viver por aqui. Então, fica lá, sossegado, 5, 10 minutos, tá bom. Mas não é meditação do Bodhisattva, não. É só um relaxamento, você ficou bom, é bom também. Mas não é meditação, a gente não pode confundir. Meditação é a gente usar a nossa atenção, nossa vigilância, nossa consciência para poder perceber todas as percepções que a gente capta desse mundo, tá? Então, é isso que em resumo, né? No nosso retiro, no final do mês, nós vamos ver isso tudo em detalhe. E aqui nós vimos uma coisa bem importante, né? O uso da atenção. A atenção vai estar sobre um suporte que a gente vai voluntariamente colocar a atenção em cima dela. Né? Não é um estado assim, vou meditar e ficar tudo de boas. Não. A nossa atenção. A meditação não guiada. Nós vamos, através do texto, orientar nossa atenção sobre um suporte. E o que é o suporte? O suporte pode ser tanto físico, né, material, como a pedrinha, o grãozinho de arroz, o tic-tac do relógio, e tal, que são as formas mais
simples, né, que são as meditações lá que o Buda mesmo ensinou, os suportes sobre as nossas sensações, né, sobre o corpo, sensação, percepção, formação volitiva, consciência, isso tudo que o Buda ensinou. E nós aqui no Vajrayana, os suportes imaginários, né? Porque quando a gente está tratando, né, por exemplo, de observação ou atenção sobre a nossa percepção, ou sobre a sanskara, a formação volitiva, eles têm ali uma concretude, né, entre aspas. A gente consegue gradativamente começar a perceber os sanskaras. Mas aí nós vamos orientar no suporte imaginário, que são as divindades, que, como eu já falei aqui, vão ser construídos de acordo com o texto. Se é pele de gazela, é pele de gazela, não é pele de tigre. Se a divindade que tem pele de tigre, é pele de tigre. Não adianta você botar nela a pele de gazela, porque não é assim que faz. É para fazer o que está no texto. Vale o escrito aqui também. Tá? Então, os suportes da nossa atenção podem ser tanto os materiais físicos, quanto os imaginários. Quando a gente está lá fazendo tirensia, tem uri, branco e tal, é um suporte imaginário, gente. Não tem ri nenhum aqui. Você pode abrir isso aqui, não vai achar ri nenhum. Né? Nem está em outro lugar. Está na nossa imaginação. Então, é isso que a gente vai orientar voluntariamente a nossa atenção sobre um suporte. Para que a gente corte, né, esse tal desse desejo que é a raiz de todo o nosso sofrimento. Alguma dúvida? Muita coisa mesmo. Então, vamos passar para a nossa historinha de hoje. Essa historinha de hoje está lá no capítulo, né, sobre a paramita da concentração, da meditação, está no Tripitaka, volume 6, parte 5, página 83 e 84. Que ela tem um resumozinho que está lá no Mestre Espiritual, na parte do nosso volume lá do Gampopa, no texto que é do Patru Rinpoche, tem lá que é a história de Sada Parudita. Então, lá tem um resumozinho, quem quiser ver depois está lá. Mas, enfim, a história está aqui na forma mais completa. Então, a história é um pouquinho longa, tem vários tópicos aqui, eu vou resumir antes para vocês só terem ideia de onde a gente está, para onde a gente está indo. Então, tem o Sada Parudita, que a tradução disso é o sempre em lágrimas. Então, o que é essa história? O Buda, ele mesmo, está ensinando, né, para os seus monges, contando lá para a sua assembleia de monges, uma história de uma vida passada dele, que ele foi esse sempre em lágrimas, né, o Sada Parudita. E como é que ele, através, né, do seu caminho, onde ele sempre chorava, por conta das suas emoções perturbadoras, dos seus pensamentos discursivos, e aí ele se dá conta que ele deve fazer uma oferenda, e ele finalmente encontra o Dharmagata, que é o Bodhisattva que dava ensinamento lá nessa época. E finalmente ele vai se tornar um Buda também depois dessa prática. Tá? Então, isso é só o resumo da história. Bom, então vamos lá para a história. O Sada Parudita, ele vivia numa época em que não havia, né, o Buda dessa época aí, ele chamava, como é que é, o soberano Tathagata da lei luminosa e sem máculas. Então, esse, que era o último Buda, ele não existia mais o Dharma, né, ele havia sido extinto, né, não havia nem mais nenhum ensinamento, e não existia também a Sangha. Né? E aí, ele, né, que tinha uma aspiração pelo Dharma, estava muito triste com aquela situação, porque ele realmente queria aprender, mas não tinha Buda, nem Dharma, nem Sangha. E as pessoas dessa época eram assim heréticos, eles tinham uma conduta muito impura, praticavam os atos negativos, né, tinham muitas máculas. Então, era uma situação assim, bem difícil. Né? E aí ele viu num sonho o Buda. E o Buda, então, disse para ele, né? Preserve-se de ter uma conduta dos homens sábios e orgulhosos. Afaste-se das máculas, dos afetos do coração, não se macule com as impurezas dos 6 sentidos, não se deixe levar pelas paixões, ainda que minimamente ocultem seu coração. Assim, todos os seus pensamentos serão pacificados e extintos.
E aí ele ficou muito feliz com aquilo, todas as emoções dele pacificaram, ele obteve um estado, né, de absorção meditativa, e ele falou, olha, realmente eu tenho que me desapegar de tudo, e abandonou os bens dele, abandonou a família, né, e seguiu para um lugar isolado, ele foi lá para uns confins lá de uma montanha. Aí ele ficou lá, né, tentando praticar e tudo, mas não tinha as causas e condições. E aí ele ficou assim, começou a ficar muito abalado com aquilo tudo, né? E aí ele começou a pensar, né? Ai, eu não fui feliz em meu nascimento, pois não há Buda nessa época. Ó, bem-aventurado, eu desejo que vós me manifesteis em vosso maravilhoso poder, de forma que eu possa vê-lo e assim desenvolver a lei. Olha só, ele já estava sossegado lá no canto dele, mas começaram a vir as emoções perturbadoras. Aí uma divindade veio do céu e disse, né? Um homem sábio a esse ponto não se lamenta. Os Budas têm a grande lei, a ciência das 6 paramitas. Todos os Budas se desenvolveram graças a ela. Busque, recite, conheça o sentido e coloque em prática. Assim você obterá o despertar e será um mestre sábio, respeitado por todos os santos, devas e homens. Aí ele falou assim, mas que ensinamento é esse? De onde veio? Né? E de que lugar? De que tempo? Começou a fazer muitas perguntas, né? Aí a divindade, que era o próprio Buda manifestado ali para ele, disse, né? Vá para o leste, não se entregue à fadiga, ao sono, ao calor, à letargia. Nos 3 mundos, tudo é vazio, ilusório, impermanente. Não pense nas formas, nem direita nem esquerda, sofrimentos, características, atos, conhecimento, dor ou alegria, bem ou mal, nem as 6 bases impuras, nem a si mesmo ou outro, nem passado nem futuro, nem os 4 elementos ou o vazio, nem amarelo nem azul, preto ou branco, nem todas as cores, nem cobiça, orgulho, raiva, ignorância ou ciúme, nem mulher nem homem, nem famílias até o 9º grau, e nem atrás nem à frente, nem embaixo nem em cima, nem lento nem rápido. Esvazia sua mente. Suprima o desejo. Não pense no Buda ou não ter o Buda, nem no Dharma ou não ter o Dharma, nem em santos, né, da Assembleia ou não ter os santos. Com um coração firme e correto, guarde a lei na memória. Não se afaste das minhas instruções e assim você verá a lei das 6 paramitas. Aí ele falou, então tá ótimo, que maravilha, que ensinamento e tal. Pacificou o coração dele, as emoções perturbadoras e tal, gerou ali uma devoção e seguiu o caminho dele, né? De prática, né? Do que ele podia, né, gente? Aí ele começou a pensar, mas onde está esse mestre? Que distância que ele está? Né? Como é que eu vou reconhecer? Começaram as fabricações. Pois a divindade de novo, né? Apareceu para ele, né? O próprio Buda. A 50 léguas daqui há a cidade das brisas perfumadas. Ela é feita de substâncias preciosas, tem 500 parques com todas as maravilhosas qualidades. No centro da cidade há um cruzamento de grandes avenidas. Ali há um palácio que é a morada do Bodhisattva Dharmagata. Esse palácio é feito de substâncias preciosas, tem jardins e locais de deleite. Ali ele ensina o Dharma. Vá até ele e ouça os ensinamentos. Aí ele se encheu desse ensinamento e tal, pacificou o coração dele, as máculas e tal, acalmou a mente. E aí, dali mesmo, né, ele teve um estado, né, de onde mesmo ele teve, né, só de receber esse ensinamento, ele entrou, então, num estado de absorção meditativa. E aí pôde ter a visão lá dos Budas, das 10 direções, enfim, teve a visão lá do campo de mérito. E aí ele seguiu a jornada dele, porque agora ele já sabia quem era o mestre, já sabia que distância ele estava, como é que era a característica da cidade, do palácio e tudo mais. Aí ele seguiu, né, nesse rumo da busca para receber o ensinamento. Aí o que aconteceu? Mais na frente, ele teve outro pensamento. Eu sou pobre, não tenho nada para oferecer, nem roupas, joias, perfumes, guirlandas, nem outros objetos para fazer oferendas e prestar reverência ao mestre, né, a ele. Vou vender minha própria carne e com ela arrecadar. Com o que eu arrecadar, considerei
eu conseguirei essas oferendas preciosas. Desde os tempos sem começo, vendi minha carne inumeráveis vezes. Fui cortado inumeráveis vezes. Fui destruído e, por isso, fui parar nos infernos conduzidos por meus desejos. Mas nunca fiz oferenda a um mestre espiritual. Aí ele sacou a história, o que ele tinha que fazer. Porque como é que ele estava essa busca dele? Ele, a apreensão egocêntrica, em busca do ensinamento. Quando ele entende, entendeu? Que o mestre espiritual não está ali para servi-lo, entendeu? Que ele não é mais importante que o mestre espiritual, entendeu? Ele resolve fazer a oferenda. Aí é a mudança de chave da história. O que ele começa a fazer? Ele falou, olha, realmente eu não tenho nada, então o que eu tenho? Eu tenho o meu corpo. Então eu vou oferecer minha carne. Aí ele foi lá para um mercado e tal, e começou a falar, olha, estou vendendo aqui minha carne, quem quer carne humana? Quem quer carne humana? Mas aí tinha uns espíritos malévolos, obstrutores, que não queriam que ele seguisse na jornada dele, né? Aí fez com que esses espíritos malévolos fez com que as pessoas lá do mercado ficassem surdas. Então, por mais que ele gritasse oferecendo a carne dele, ninguém ouvia. Aí ele continuou gritando, quem quer minha carne? Quem quer minha carne e tal? Aí Indra, que é o rei dos deuses, né, se viu aquela situação que ele estava passando, viu a entrega dele, a devoção dele, e falou, olha, eu vou lá dar uma ajuda para ele. Aí Indra se transformou, então, num Brahmane, e chegou para ele e falou, olha, eu quero carne humana, gordura humana e medula humana. Você pode me vender? Aí ele falou, não, eu preciso vender porque eu quero arrecadar um valor para poder fazer oferenda para o Dharmogata. Aí ele falou, então tá bom, eu vou comprar de você. Aí ele foi, cortou o braço e o sangue começou a jorrar, cortou a perna dele, né, para tirar a gordura. E quando ele estava pronto já para se atirar na parede, para poder quebrar os ossos, tirar lá a medula, né, uma filha de um mercador viu aquilo e falou assim, mas por que você está infligindo em você tanto sofrimento? Aí o Sada Parudita, ele contou, falou, olha, eu preciso fazer uma oferenda para esse mestre, porque eu quero receber o Santo Dharma. Ela falou assim, não precisa fazer nenhum desses sacrifícios que você está fazendo, né? Meu pai é um mercador, né, um rico mercador, nós vamos te dar tudo que você precisa para fazer a oferenda. Aí o Indra voltou à forma original dele, né, de Indra, e falou, olha, eu sou Indra, o rei dos deuses, eu vi a sua devoção, a sua entrega, realmente, para poder receber esses ensinamentos, então, assim, eu te dou tudo que você quiser, né, para você fazer essa oferenda. Eu falei assim, olha, a única coisa que eu quero é o sublime despertar, né, algo que não é possível usurpar do praticante. Aí Indra falou, olha, infelizmente eu não posso te dar isso, né, porque isso está além dos meus domínios, né, eu não tenho como te dar isso, mas eu posso reconstituir seu corpo. Aí ele disse, né, pela força da minha suprema e inabalável determinação e pela verdade das minhas palavras, que meu corpo retorne ao estado original dele. Então, ele mesmo, Sada Parudita, pela força dele, né, pela fé dele, ele reconstituiu todo o corpo dele. E Indra voltou lá, né, para os reinos celestiais, e ele seguiu, então, Sada Parudita foi com a filha do mercador lá para a casa dela. Aí chegaram lá, encontraram os pais dela e tal, e ele contou toda a história e tal, aí ele falou, não, nós vamos te dar tudo que você precisa para fazer a oferenda, mas nós vamos também fazer oferendas, e vamos com você, porque nós também queremos, através dos nossos méritos, receber o Santo Dharma. E aí foram, né, o Sada Parudita, a filha do mercador, os pais dela e 500 servas que eles tinham lá, porque ele era um mercador muito rico. E aí foram com as carruagens e todas as oferendas e tal, foram lá arrumando lá para a cidade das brisas preciosas. E aí, chegando lá, a cidade realmente, gente, era assim, super maravilhosa, toda feita de substâncias preciosas, muito ouro, pérolas, pedras preciosas, tudo era encanto. Realmente tinha o tal do palácio lá no cruzamento das avenidas, né? Um palácio ricamente adornado. No centro desse palácio tinham tesouros, né, que guardavam o Santo Dharma, né?
era a Prajna Paramita, era toda em ouro e escrita com tinta de lápis lazuli. E aí ele viu aquele tesouro e tal, e viu que muitas pessoas estavam ali, né, em torno do Dharmogata, apresentando muitas oferendas. E aí eles foram lá, né, apresentaram as oferendas dele, e a filha do mercador e as 500 servas tomaram o voto de Bodhisattva. Aí o Sada Parudita perguntou para o Dharmogata, de onde vem e para onde vão todos os Budas? Aí o Dharmogata respondeu, os Budas nem vêm, nem vão. E foi para o retiro dele lá, foi lá para os aposentos dele, e ficou lá em absorção meditativa durante 7 anos. Durante esses 7 anos, o Sada Parudita, a filha do mercador, e as 500 servas nem se sentaram, nem se deitaram. Só ficavam em pé, né, parado ou caminhando. Né? Foi a única postura que eles adotaram durante esse tempo. Sempre, né, com a aspiração de poder receber o Santo Dharma. Né? Foi uma prova de persistência muito grande. Aí, ao final desses 7 anos, desceu uma divindade do céu e explicou, olha, daqui a 7 dias o Dharmogata vai sair lá do seu retiro e vai ensinar o Santo Dharma. Aí o Sada Parudita falou assim, bom, então vamos fazer uma arrumação, vamos limpar todo o lugar, que era imenso, né, todo lugar. E aí começaram a fazer uma limpeza, ele, a filha do mercador e as 500 servas. Começaram o trabalho e tal, mas tinha terra, né, tinha poeira assim. A gente falou, nós vamos jogar água, né, para assentar a poeira aqui, né, que vai ter, porque vai ter movimento e tal, vai levantar a poeira aqui. Vamos jogar água para assentar essa poeira. Aí, que Mara fez? Mara estava ali com os obstáculos, né, com os seus demôniozinhos para criar os obstáculos. Secou a água. Aí o Sada Parudita ficou numa situação difícil. Mas o que eu vou fazer? Precisa sentar esse pó aí. Ah, vou cortar meu sangue aqui, né, meus vasos sanguíneos, vou cortar para molhar tudo isso. Aí fez a filha do mercador e as 500 servas fizeram a mesma coisa. Começaram a se cortar toda para jogar sangue e tal. Aí Indra, vindo aquilo tudo, né, falou, mas realmente eles têm uma perseverança, uma devoção, né, uma aspiração imensa, né? E aí transformou todo aquele sangue em sândalo vermelho. E aí aquilo ficou maravilhoso. Aí o Dharmogata veio, se entrou lá no trono dele, no trono de leões, e ensinou o Santo Dharma. E aí o Sada Parudita e todos, né, ali alcançaram estados de absorção meditativa, né, em nível elevado, e ele mesmo obteve o grau da absorção, chamada absorção presente, né? E ele experimentou 6 milhões de estados de absorção meditativa e teve a visão de uma infinidade de Budas. E a partir desse momento ele passou a residir na presença do Buda perfeito, chamado aquele que proclama o Dharma com voz melodiosa e inexaurível. Então, esse foi o caminho do Sada Parudita até atingir a condição, né, de Bodhisattva e viver na presença do Buda perfeito. E aí o Buda conclui, então, a história. Essa é a maneira pela qual o Bodhisattva concentra o seu coração pela paramita da meditação. Então, gente, nessa historinha aqui tem muitos aspectos que a gente tem que considerar. Então, o primeiro deles, né, porque o Buda não contava historinha para entreter a comunidade, né? Era um exercício de meditação, porque a gente tem que prestar atenção, senão a gente perde, e temas de reflexão. Então, o primeiro deles aqui é a pessoa que fica lá, né? Nós, praticantes, né, porque todos nós aqui somos Sada Parudita, que ficamos sempre em lágrimas. Ah, mas eu não tenho isso. Ah, porque eu não posso. Ah, porque eu não tenho condição. Ah, porque eu sou pobre, porque eu sou isso. Fica numa lamentação, uma justificativa para não praticar o Santo Dharma. Então, isso é uma coisa que a gente se coloca, né? Que é a preguiça lá da minusvalia. Que a gente já viu ano passado sobre isso. A pessoa acha que não vai dar conta. Ah, eu sou isso, aquilo outro, não posso, não tenho família, tenho isso, aquilo outro. Dá um jeito, tudo dá um jeito. Tá? Outra coisa importante. As fabricações que a gente tem no meio do caminho. Né? As nossas elaborações, os pensamentos. Pois o Buda tinha ensinado, ele não ficou perguntando lá, de onde vem, para onde vai, quem é.
como é que é. O Buda ensinou para ele, tem a cidade, a Vista Mor. Mas qual é a distância? Qual é a característica desse mestre? Como é que eu vou saber que é ele? Aí o Buda, com toda a paciência, vai lá, ensina para ele, a cidade é assim, tem um cruzamento e tal. Então, olha só coisas que acontecem com a gente, né? A minusvalia e essas fabricações intermináveis, né? Isso aqui que eu estou falando são as nossas emoções perturbadoras tomando conta. Um macaco louco, literalmente, que falou lá o Mingyur Rinpoche. Aí fala, mas será? Isso aqui não é né, quando a gente está avaliando o mestre espiritual, avaliando o Dharma, que é o convite que o Buda sempre fez para todos nós, né? Para a gente ver se realmente tem valor e aí a gente se aplicar. Não é isso que eu estou falando aqui. Aqui são as nossos questionamentos. Mas será? É, eu tenho isso, eu tenho essa dificuldade, porque eu sou casada. Enfim, que bom, né? Que bom, se a pessoa que é casada, olha só a oportunidade de praticar a paramita da paciência. Que sucesso isso, que bom, não é um obstáculo, é uma oportunidade de praticar, olha só, um sucesso isso. Mas a gente fica com as nossas emoções perturbadoras e a nossa apreensão exaucente, achando justificativa para não praticar. Entendeu? Mas como é que eu vou viver sem o desejo? Sim. Enquanto tem desejo, não tem despertar. Enquanto tem desejo, não tem amor. Enquanto tem desejo, não tem compaixão, não tem equanimidade. Pessoas. Não tem. Então, a gente precisa ir lá cortar o nosso desejo. Então, o Shantideva vai dar aqui, como é que a gente vai criando esse desencorajamento. E vai ser difícil liberar desse desejo. A gente nasceu aqui por conta dele, e aí, como é que a gente vai se liberar dele? E, fica tudo de boa, sem desejo, gente. Entender que as coisas aparecem. Então, se tem banana, tem banana. Se tem mamão, tem mamão. Entendeu? É o que temos para hoje. As coisas só aparecem. É assim que a gente vai se relacionar com os objetos, quaisquer eles que sejam. Mas eu queria banana. Não tem banana hoje, gente. Tem mamão. Ou não tem mamão, nem coisa, tá ótimo. O que temos? Tem abacate. Então, tem abacate, tem jaca, tem jaca. A gente quer coisa, a gente quer. Quando a gente coloca o quero, já complicou. Já começou a apreensão egocêntrica a funcionar. Então, a gente vai se desencorajando, vendo, né, quais são as características reais do objeto. Aí, depois, outra coisa, né? Todos os questionamentos que ele tem aqui. E aí, quando ele finalmente entende que ele tem que fazer a tal da oferenda. Vocês percebem que quando ele entende a tal da oferenda, né, que ele há de fazer a oferenda, e aí, no caso, ele não tinha nada mesmo, né? O camarada fica chorando miséria. Não tem nada. Será? Será que não tem nada mesmo para oferecer? Quando ele entende que ele precisa fazer essa oferenda, e, gente, a oferenda é porque é isso aí. Quando a gente entende que aquilo ali, o Dharma, não nos é devido. Né? Ninguém é o vencedor do Big Brother que vai participar de uma festa com presença VIP. A mesma pessoa se acha, né? Porque a presença egocêntrica dá essas características para a gente. Não é isso, não, gente. É com humildade a gente se colocar, fazer isso, oferecer alguma coisa em troca. Né? Porque todo o Dharma gira por conta dos benfeitores. Está lá nas 10 liberdades. Né? É um elemento tão importante quanto o Buda ter existido, quando o Buda ter dado o ensinamento ter se propagado. Está lá os benfeitores. Sem os benfeitores não existe. Então, por exemplo, esse ensinamento aqui, não fosse o benfeitor, por exemplo, o celular, começou a transmissão online, não tinha como meio de transmitir. Então, temos aqui, que é uma oferenda, o celular, que eu estou fazendo isso aqui, o mérito. E o celular ele não sai lá da mesinha dele. Botei num paninho que minha mãe fez, bonitinho, mal acolchoadinho assim, o bichinho fica lá, ele não sai dali, entendeu? Ele só sai domingo, quando eu estou dando ensinamento, ele vem aqui para frente do altar para dar ensinamento. É uma pessoa, não é o Papai Noel nem o Coelhinho da Páscoa, é uma pessoa. O suporte que está segurando aqui durante um dia de ensinamento, o celular, caiu. A pessoa providenciou um suporte. Está aqui ele, ó. É o suporte. Entendeu? O suporte para ter aqui a internet, isso tudo é obra do benfeitor, senão não estava acontecendo Dharma nenhum aqui agora. E o mérito
dessa ação aqui. De quem é? Bom, tem o meu, né, que preparei esse ensinamento aqui, mas é um pouquinho nessa história. Mas o mérito dessa atividade aqui é dele, gente. São pessoas. Não é Papai Noel, Coelhinho da Paz, nada disso, são pessoas. Não seu CPF tem impedimento de nenhum deles. Mas, enfim, são pessoas que têm CPF, com certeza. Então, mérito todo vai nele. Aí, no final, faz dedicatória, dedica para o mérito, todos se beneficiam. Mas na conta bancária do carro, cai na conta deles. O meu café da manhã, que eu tomei hoje de manhã, benfeitor. Porque a pessoa não se acha, vou lá prestigiá-la, dar um like lá. A pessoa se acha, mas não é assim. Entendeu? O Lama Trilha falava, nunca estou à disposição de ninguém. Ele via a atitude da pessoa, se era correta. Se não me ensinava ou não me ensinava. E assim eu aprendi. Então, a gente sempre vai fazendo as oferendas para isso, para diminuir a nossa apreensão egocêntrica, que a gente não sabe mais até do que o mestre espiritual. Então, um fator fundamental, a girada da história, o valor das oferendas. Né? Então, quando a gente acha, por exemplo, um vídeo no YouTube de um mestre espiritual e tal, é como se a gente achasse um carro maravilhoso, entendeu? Doado pelos benfeitores, né? Porque tudo acontece por conta dos benfeitores. Lá numa estrada alemã, daquelas maravilhosas que não tem buraco nem nada, e a pessoa entra no carro. O carro tem lá um som top, tem não sei o quê, mas não anda. Não anda. É assim que é encontrar um vídeo no YouTube a respeito do Dharma. Ele vai encontrar, né, uma coisa preciosa lá, um carro desse bem chique aí, sei lá, coisa super poderoso tal, que anda não sei quantos quilômetros por hora, mas não anda. Por que não anda? Porque a pessoa não tem mérito. A pessoa quer entender. Mas como é que eu vou desapegar? Por que não desapega? Porque não tem mérito. Eu já falei aqui várias vezes, gente. É a acumulação, né, de mérito que faz com que a gente ande. Senão, não vai andar. Então, esse é assim, a virada de chave que o Sada Parudita faz. Né? E aí, no final, ele entende todo esse processo e ele vai entregar o quê? A própria carne dele, porque ele realmente não tinha nada. Então, para todos nós praticantes, né, a gente não está aqui no meio de sheiks árabes nem nada, quando me chega qualquer oferenda, eu sei, entendeu? Que aquilo ali foi um sacrifício para a pessoa. Ela abriu mão de algumas ou muitas coisas. Então, essa flor que chegou aqui foi oferenda de uma pessoa. Eu sei quem é a pessoa, que ela deixou de se alimentar, né, de ter uma refeição para poder fazer oferenda, que está aqui fazendo oferenda para o altar, para o nosso ensinamento aqui. Então, é o quanto que cada um de nós abre mão, e eu sei disso, e eu respeito, né? Tanto que todas essas oferendas aqui eu trato com todo respeito, né? Como o celular que não sai do lugar, né? Não tem aplicativo de banco, de bobagem nenhuma nele. Ele é o do Dharma. O suporte é para o Dharma. Todas as coisas são para o Dharma. Né? Para a minha saúde, uma biópsia que o médico precisa fazer, que não pode ficar esperando vir pelo SUS. Vem tudo pelo Dharma, pela oferenda da pessoa. E eu tenho um respeito profundo, né, pelos praticantes que se entendem. Então, não entendam que você achar um vídeo no YouTube, né, não estou falando para vocês que estão presentes, mas que o número de pessoas que vêm depois é bem maior, que aquilo ali, achei, e a pessoa quer entender, não vai, entendeu? Então, leia o Gampopa, entendeu? Acumule mérito e siga no caminho que você vai entender. Então, vamos aqui hoje, né, tem as passagens aqui do Shantideva, que é sobre isso tudo que eu falei aqui. Né? O Shantideva vai falar, que são as reflexões sobre o malefício do apego. Então, esses corpos impuros têm seus preços para serem obtidos. Né? Para obtê-los, você se esgota nessa vida e nas próximas será atormentado nos infernos. Que é a reflexão que é o preço que a gente paga para sustentar os luxos, né,
ou algumas necessidades que não são tão necessidades assim, nossas e dos nossos parentes e tal. O preço que a gente paga. E aqui o exemplo bem é porque na Índia, lá nessa época, lá, que isso aqui é século VIII, tá, gente? Então, é dito no comentário que os homens que lá de uma determinada casta que não tinham condições, né, de dar o dote para uma noiva, eles se endividavam e essa dívida rolava de uma geração para outra, né? Passava para o filho dele a dívida que ele não tinha conseguido pagar. Então, é um ensinamento a respeito disso, de que sacrifícios, né, que a gente faz para obter esses corpos impuros. E o Dalai Lama comenta, né? Isso é como um raio que corta a noite, né? Luta-se para ter um cônjuge e, no final, não será o que se esperava. E, mesmo assim, passamos por muitas dificuldades, o que ele chama de a engrenagem de problemas. Olha que o sábio Dalai Lama, né? Quando a gente, né, se engaja, né, de querer promover, né, bem-estar, luxos e tudo mais para essas pessoas do nosso convívio mundano, né, é isso aqui, a engrenagem de problemas. Dalai Lama falou isso. A engrenagem de problemas. Aí a gente vamos olhar para a nossa vidinha e ver que realmente é assim. Aí você dá, uma criança, você dá lá o ovo de Páscoa, aí na Páscoa seguinte a criança vai falar, mas não vai ter ovo de Páscoa? Aí você, mas não tem dinheiro, pô, aí você vai se matar, vai deixar de fazer essa coisa, para arrumar o ovo de Páscoa para a criança. Presta atenção na nossa vida. Quantas vezes que a gente, né, fez sacrifícios enormes para objetivos assim absolutamente mundanos, né? E aí é dito no comentário, por conta desses atos negativos, né, que a gente comete, que a gente vai ficar com raiva, que a gente vai, enfim, ter alguns problemas, a gente vai parar onde? Nos infernos. Quer dizer, não é bom, não. Tudo é pesado aqui, né? A gente está numa parte que ele está puxando a orelha da gente para a gente. A criança não pode acumular riquezas. Como o jovem adulto poderá, então, ter proveito com as riquezas? Né? Para obtê-las, você se esgota durante toda a vida. Que prazer terás quando velho? Aí a pessoa se sacrifica, né? Porque a gente acha que o jovem adulto ele pode desfrutar, né, de alguns bens, mas ele não pode acumular, né, riqueza quando ele era criança. Ou seja, não pôde ir lá, não teve essa causa e condição, não vai ter riqueza aqui. Aí o que faz esse jovem adulto? Trabalha para caramba, entendeu? Para acumular riqueza, aí finalmente ele está velho. Aí está com dor no joelho, está com isso, não sei o quê, tem a pressão alta, tem isso, tem aquilo, não pode viajar. Aí vai desfrutar do quê? Então, para a gente refletir acerca dos nossos sacrifícios, das nossas ações que a gente faz para obter essas riquezas, que a gente não vai poder desfrutar como a gente imagina. A gente até pode, né, sei lá, ter um prato de comida melhorzinho, né, uma coisa assim, mas são prazeres efêmeros. A gente deve, então, segue, né? Pessoas que são escravas dos seus desejos se esgotam trabalhando o dia todo. Quando finalmente retornam para casa, vão dormir tal como cadáveres. Quem de vocês que trabalha como eu trabalhei, que chega em casa morto, tinha dia que eu chegava tão cansada que eu chorava, era a única coisa que aliviava. Mas, enfim, tinha 3 filhos, tinha apartamento para comprar, aquela loucura toda, né? Todo mundo passa por isso. Mas não conseguia nada. Chorava de dor no corpo, cansada, esgotada a pessoa. Então, isso é uma história nossa. Então, assim, como é que a gente está aplicando? Será que a gente está organizando muito bem em relação aos nossos bens? A gente está deixando tempo para realmente amar, tempo para realmente praticar, realmente para fazer coisas que sejam de benefício para nós, né, para nosso desenvolvimento espiritual e daqueles que nos cercam, ou a gente está só em busca das riquezas? Olha só, gente, isso aqui é século VIII, mas tão atual, né? O Shantideva segue, né? Outros sofrem por partirem para longe, sentem saudade de casa. Ainda que tenham vontade de estar com a sua mulher e os filhos, eles não terão oportunidade. As pessoas que vão
né? Viajam, vão viver longe, né? Eu vim para Brasília mais de 35 anos atrás, posso contar as vezes que eu fui visitar meus pais. Agora vão fazer 5 anos que eu não os vejo. É a vida, assim, né? Porque eu vim para cá, né? Para poder trabalhar decentemente, tal, ter alguma condição, ainda bem. Mas aí não tem tempo para ficar, no caso, dos meus pais. Mas a gente faz isso na nossa vida. Então, para a gente começar a administrar melhor a nossa existência aqui, né? Porque faz parte do nosso caminhar. Aí ele segue o 75. Outros, ambiciosos por prosperidade, em sua confusão, se vendem para isso, né? Mas eles não obtêm o que desejam e são levados sem proveito a serviço dos patrões. A gente mesmo se mete num esquema de escravidão, por troca do pão de cada dia, né? Não tem problema, gente, porque a gente precisa, né, botar comida na mesa, mas quem tem filho tem que ralar mesmo, entendeu? Mas a gente tem que entender que aquilo ali não é fundo da nossa felicidade. É só para botar a comida na mesa, para dar o abrigo, né? Para dar uma coisa qualquer. A gente precisa ter a lucidez em relação a isso. Não é para ninguém sair aqui, feito o Sada Parudito, largou tudo, foi lá viver lá nos confins da montanha, não. Mas para a gente começar a olhar para isso tudo, porque a gente coloca nesses objetos a fonte da nossa felicidade, e não vai. Chega no final da vida, a gente está esgotado, cansado, doente, entendeu? E não dá conta mais. E aí? Né? A gente deve criar as causas e condições para ter. Eu, né, criar as causas e condições de ter esse abrigo aqui, ainda bem, né? Porque senão eu estar morando na rua. Né? E segue o Shantideva, né? Alguns vendem seus próprios corpos e, sem autonomia, são explorados pelos outros. Quando a sua mulher dá à luz, ele o faz sozinha. E seu bebê vem ao mundo sob uma árvore ou um local isolado. Isso é verdade. Né? Eu tive um filho, né, que o pai estava trabalhando e não só foi ver a criança dias depois. Porque ele estava o quê? Trabalhando. Não viu o menino nascer, não viu nada. Né? Porque estava o quê? Trabalho. Mas tá bom. Todo mundo precisa trabalhar, né? Isso é verdade, gente. Então, a gente, momentos preciosos da nossa vida humana mesmo, a gente perde por conta de querer acumular riqueza. Que o comentário é dito, né? O sacrifício da própria liberdade, né? A futilidade no desejo de possuir bens. Aí segue o Shantideva, né? Alguns imbecis, cegos pelos desejos, pensando em encontrar um meio de assegurar suas fortunas, fazem sua vida como ladrões ou soldados. E ainda que temam por suas vidas, tornam-se escravos da isca dos ganhos. Então, outros, né, que se tornam ladrões ou soldados, gerando atos negativos também. Né? Porque o ladrão está roubando, que é um ato negativo, e os soldados também que vão matar. Então, eles se engajam em um meio de vida não correto. Sem a ética, não vão progredir na vida. Né? Aí segue o Shantideva, né? Devido aos seus desejos, alguns mutilam seus corpos, outros são empalados em uma estaca, outros são transpassados por um punhal, outros queimarão. Isso é certo. E aí tem várias causas por isso. Né? Então, as pessoas que, por terem roubado, por terem matado e tal, encontram-se em prisões, né? Ou, enfim, sofrem vários tipos de sofrimento. Outros que se mutilam ou se matam até quando não conseguem o que querem. Né? A gente lembra daqueles casos, vários casos de suicídio que teve lá em 1929, tá, por causa daquela da bolsa lá, que as pessoas se mataram. Outros, né, empresários que se matam por conta disso, né, porque não conseguem aquilo que obtêm. Né? Agora, na Índia, está uma epidemia de mulheres suicídio, que está, né, algumas faixas etárias chegam até 36% da população de mulheres casadas que se suicidam. Está uma grave crise na Índia atualmente por conta disso. Porque elas não obtêm aquilo que elas estão esperando, né? Então, se matam, põem fim à própria vida. Olha só, um ato, assim, tipo, pior que tem, né? E os apelos dos órgãos do sentido.
que a gente se deixa fascinar. E no comentário é dito que a gente vai como insetos atraídos pela chama, né? Pela luz. E ele vai encontrar a morte. Então, essa é uma lembrança do Shantideva, por quanto que a gente perde a nossa terra, né? No caso extremo, a nossa existência humana, que a gente conquistou, ou se fere, se machuca, né? Cria doenças mesmo, por conta desse desejo por ter mais e mais e mais bens. Eu não estou falando aqui da sobrevivência mínima que a gente precisa, que na verdade é bem mínima mesmo, né? Mas, enfim, enquanto que a gente se mata, né, para obter os tais dos bens, né? Aí, pelos tormentos causados pela aquisição, proteção ou perda desses bens, devo compreender que eles serão sempre minha ruína. Distraído pelo apego aos bens, não terá oportunidade de se liberar do sofrimento da existência. Aí tudo bem, a gente ralou para caramba, conseguiu os bens e tal. E aí a gente fica. Sofreu para obter, sofreu, né, para proteger, né, porque aí você tem a coisa, aí tem, como é que diz, negócio de segurança, tem isso, tem aquilo outro, entendeu? Tem um celular, aí põe seguro no celular, porque pode ser roubado, aí tem seguro do celular que custa caro, me disseram, né, em relação ao preço do negócio. Aí, uma coisa que você obteve, começa uma rede de necessidades que se cria. E aí, o desespero que a gente fica quando perde. As coisas são impermanentes, vai perder. Aí você sofre por conta disso. Então, isso é o que está dito nos comentários a respeito dessa estrofe, né? E aí, finalmente, essas riquezas não me deixarão feliz, né? A recomendação dos comentários é: contente-se com o que você tem, né? E crie as causas e condições para ter condições mínimas, né? De abrigo, de alimento. É isso que a gente vai fazer, né? Ter essas coisas todas, né? Podem ser fonte de muito sofrimento. E aí, aqui, a estrofe última que eu separei para hoje, voltando lá para o começo, né, do ensinamento de hoje, lembrando a nossa Páscoa, né, a libertação da escravidão. Os escravos do desejo terão muitos aborrecimentos e pouco prazer. Da mesma forma, os animais puxam a carroça, os animais que puxam a carroça somente pastam sobre alguns tufos de capim. Olha que imagem forte o Shantideva traz aqui. Quando a gente tem um determinado prazer, qualquer ele que seja, né, ele coloca aqui essa imagem, né, como animais na carroça se satisfazendo com o capim que está ali ao alcance deles. Então, olha só, imagina, né, um animal de carga, né, puxando uma carroça, o quanto que a gente sofre, o quanto que a gente se sacrifica e tal, para carregar um fardo gigantesco, e os nossos prazeres são mínimos. É uma imagem muito forte. Então, todas são reflexões que o Shantideva puxa pesado na orelhinha da gente, né? Puxando a orelha mesmo, para a gente refletir o que estamos fazendo da nossa vida. Claro que a gente precisa dos recursos, né, para viver, enfim, para ter os recursos mínimos que a gente precisa mesmo para sobreviver até. Então, que bom, né? Bem-vindo ao trabalho, mas quando esse trabalho começa a colocar em nós obstáculos, né? Que sejam eles internos, externos, secretos e o último, né? Porque também geram, a gente tem que reavaliar como é que a gente está fazendo isso, né? Que, enfim, as pessoas que têm lá seu trabalho é para fazer, mas, né, não é para ninguém aqui sair abandonando tudo isso. Não é isso que o Shantideva está nos convidando a fazer, né? Mas que a gente possa ter uma relação saudável com eles, né? Que são nosso meio de sustento, então que seja um meio de vida correto, né? Que, enfim, a nossa relação com ele também seja uma relação, né, de equanimidade, né, de respeito mesmo pelaquela fonte de tudo, mas que a gente não se desarvore a acumular bens, porque isso aí vai ser causa de sofrimento, né? E aí o Dalai Lama, como comentário dessa estrofe, ele vai dizer: por um
por um átomo de prazer desperdiça-se essa preciosa existência humana, efêmera e tão difícil de ser obtida. Então, olha só o comentário do Dalai Lama, né? Por um átomo de prazer. Então, o que são esses nossos prazeres que a gente tem? Né? Aquela pessoa que eu conheço, que ela faz o marido sair todo dia para ser, à noite ele chega do trabalho, ela faz ele para ser motorista de aplicativo, para final de semana e poder ir no restaurante lá que ela gosta, ela posta nas redes sociais. Então, olha só, em troca de um prato de comida de um restaurante, sabe? Será que vale a pena? Então, é para a gente refletir acerca da nossa relação com essa acumulação de bens. Enquanto a gente não tiver lá, como ele fala, não tem nem preto, nem branco, nem alto, nem baixo e tal, até que a gente expresse completamente a nossa budeidade, nós precisamos ter um olhar atento em relação ao nosso desejo, porque ele é a fonte do nosso sofrimento. E aqui é desejo e aversão, né, gente? É só as duas faces de uma mesma moeda. Então, é isso que eu tinha, que eu preparei para vocês hoje. Alguma dúvida, gente? Algum comentário? Eu sei que é meio pesado falar de algumas coisas, mas esse é o ensinamento, né? Bom, então, você não tem perguntas, estamos aqui também já no nosso horário. Então, eu desejo para vocês que vocês realmente peguem cada um desses ensinamentos e reflitam sobre isso, né? Porque é assim que nós realmente saímos lá daquele nível, do praticante de aspiração inferior e média, e nós tornamos esses grandes praticantes, que são os bodhisattvas, né? Que a gente realmente possa liberar a nossa mente de todas as fabricações, todos os nossos preconceitos, todos os nossos julgamentos, que a gente possa realmente amar a todos, né? Ter compaixão por todos e respeito por todos. Então, esse é o recadinho de hoje, que a gente possa, com toda a nossa força, a nossa coragem, se libertar dessa prisão terrível que é a samsara, que é a pior de todas as escravidões, é a pior de todas as prisões, porque estamos presos dentro de nós mesmos, da nossa apreensão egocêntrica. Enquanto a gente não se abrir para o outro, de realmente amar, de realmente ir ao encontro do outro e fazer pelo outro tudo que é possível, a gente vai estar preso na nossa apreensão egocêntrica. Então, pratiquem, confiem nas três raras e sublimes, confiem profundamente no Dharma, pratiquem, que a gente com certeza vai se liberar dos sofrimentos. Tá bom? Então, um maravilhoso domingo para vocês, que realmente seja um domingo abençoado, uma semana abençoada, cheia de coisas maravilhosas, de bênçãos que virão com certeza ao longo da semana. Então, até domingo que vem, se a permanência ou a impermanência permite. Então, todos maravilhosos para vocês, hoje e sempre. Tchau, tchau para vocês. Tchau, Raíssa. Tchau, Alexandre, quem ainda está aí. Tchau, Melissa, Luísio, Ricardo, Cássio, Teruco, Pedro, Ferrari, Flávia, Gabriela, Cleia, Bruno. Gratidão, querido. Gratidão. Bom domingo. Tudo de maravilhoso para vocês. Gratidão. Tchau, então. Tchau, Tchau, Lama. Márcio, obrigada pelo apoio aí. Tchau, tchau.